fala muito de homologação de carro, de desenvolvimento de novos veículos, mas a gente sabe como é que é feita essa homologação, todo esse processo? Pois é, a gente veio aqui para o Centro Tecnológico da Timbro, em Itatiaia, sul do estado do Rio, perto da divisa com São Paulo, para conhecer como é que funciona esse mundo mágico da homologação e do desenvolvimento de um automóvel. Vamos lá? Só para explicar um pouquinho para vocês como é que vai ser esse tour, a gente saiu da área pré-soak para a área soak e os carros vão para aquele ambiente ali onde fica o dinamômetro, que a gente vai mostrar também daqui a pouco, e é aí que tudo começa, todo o processo de homologação ou de desenvolvimento de um carro vai começar por aqui e eles vão contar para a gente. Esse ambiente aqui é controlado em termos de temperatura, tem essa porta aqui que ela evita que contamine o ambiente, é uma área que a gente chama de área de soak, que prepara o carro para poder fazer os pré-testes e os testes de emissões no dinamômetro. Aí aqui nós temos alguns carros, tem vários carros aqui de montadoras, esses carros são normais, carros de venda, eles não estão aqui para fazer homologação, a homologação já foi feita, esses são retirados de concessionárias ou de estoque da montadora, traz para cá para fazer o que a gente chama de controle de produção. Aqui você não pode ligar o carro porque você não contamina o ar, né? Contamina com poluentes, contamina até com vapor do próprio combustível, do tanque de combustível, então aqui é fechado. Controle de temperatura também é feito para justamente não ter variações, porque a gente também mede a parte evaporativa dos carros nesse ambiente. E aqui é a parte onde a gente faz as evaporativas, nós chamamos de shed, mais conhecida dentro do ramo automotivo. Tá? Então, o teste basicamente consiste em você rodar esse veículo dentro do sistema exaustivo, do dinamômetro, na célula ali no chassi. Depois esse veículo vem para a câmara shed, é feito um teste que a gente chama de hot phase, que é 1 hora esse carro fica ali, faz a coleta desses gases, pega esses dados, depois disso o veículo fica estabilizando por um período de 6 horas, mínimo de 6 horas, e aí se inicia a shed de 48 horas que a gente fala. Então o veículo ele fica ali 48 horas, essa câmara ela é hermeticamente fechada, depois ela é feito um aquecimento simulando como se o veículo tivesse parado na sua casa, sua residência, e a temperatura chegasse a seus 30 graus mais ou menos, uma variação, depois desce e volta uma condição noturna, digamos. Isso você fecha um dia, aí é feito um segundo dia, então totalizando 48 horas de teste. Com o avanço das legislações dos sistemas do governo do Proconv, né, o L1, L8, foram avançando também a questão da engenharia sobre isso. Então hoje o canister do veículo ele tem que absorver os vapores que são emanados daquela gasolina, ou daquele combustível, seja álcool, gasolina, enfim, tem que ser armazenados dentro de um recipiente, não pode ir para a atmosfera, existe um limite para isso. Tá? Então aqui a gente comprova que a engenharia desenvolveu um produto que realmente atende todos os requisitos para esse contaminante da gasolina que está indo para a atmosfera. Que hoje a gente também tem limites de emissões para o abastecimento do veículo. Então aqui nós conseguimos simular, que a gente chama de teste ORVR, que é um teste de que a gente entra com o veículo aqui com um volume de no máximo 10% do tanque, e aí nós completamos esse tanque até no mínimo 95%. E existe um limite, tá? Então todos os gases desse abastecimento são coletados pela câmara, é analisado e é passado um resultado para a gente. E o veículo também tem um limite para atender. A área de dinamômetro, na verdade, é para fazer o teste como se você estivesse ou na cidade ou na estrada, né? Ele simula exatamente como se você estivesse dirigindo o carro dentro da cidade, e aí o sistema ele vai captar todos os gases aqui que saem do escapamento. Esse carro então, ele joga para lá, passa no sistema químico, depois ele lança no equipamento que nós vamos mostrar mais tarde, que ele vai fazer análise do que saiu do sistema de exaustão do carro. Então exatamente esse é o objetivo. Ele vai medir num carro a combustão o que ele emite de poluentes na atmosfera. E no caso de um carro elétrico, ele vai medir a eficiência energética. O quanto de fato você tem de capacidade de range de um carro elétrico para poder adaptar de acordo com os padrões brasileiros que foram definidos nas normas da ABNT. Então os ciclos que nós conduzimos, que você teve a oportunidade de guiar aqui e ver, baseado em legislações, então são
velocidades baseadas no tempo pré-definidas por normas, tá? Então, tanto para o ciclo estrada, o ciclo urbano, a gente já tem tudo isso pré-definido, tá? O dinamômetro ele vai simular exatamente as forças como se o carro estivesse andando na pista, como o Sérgio comentou, e essas forças elas são enviadas pela própria montadora, é determinado, tudo baseado em norma. Hoje você pode fazer um teste que vai durar quase 12 horas, né, Marcos? Um teste. Sim. Você vai colocar um carro aqui, vai ficar quase 12 horas fazendo o teste, exatamente o que você fez. Imagine você ficar 12 horas fazendo o teste, porque você tem que drenar a bateria praticamente até o final dela. E tem carros hoje que tem um range de até 1.200 km, você tem que drenar até um certo ponto. Então nós vamos fazer testes agora no segundo semestre, com carro flex, que começa às 7 da manhã e vai até às 8, 10 da noite, fazendo exatamente a mesma coisa que você acabou de fazer. E por isso que realmente os testes hoje, você escuta falar que demoram muito tempo, que demoram mesmo porque a tecnologia é outra. Nós não estamos mais falando de um carro a combustão. Hoje você tem que testar um elétrico ou a combustão, um flex vai ter que testar o álcool também, a gasolina, então são várias combinações que acabam estendendo muito os testes atuais. Mas peraí, esse teste que eles falaram que eu fiz, eu vou fazer agora, vamos lá? É como se o carro fizesse uma esteira de academia, né? Tá em cima do dinamômetro, mas não sai do lugar. Só que para quem está fazendo o teste ali, o desafio é manter o carrinho ali na linha azul, acelerando e freando. É um percurso de 12 km que simula subida, descida, para você ter realmente uma experiência de direção e fazer o controle de emissões exigido por lei. O teste aqui funciona com o escapamento, né, os gases saindo do escapamento e passam por essa tubulação que vão passar por aqueles tubos também. E agora o Marcos vai explicar para a gente o que é analisado aqui nessa etapa dos testes. Marcos. Certo. Nessa etapa, como você já começou, né, então os gases que são emitidos pelo escapamento do veículo, né, pelo motor e sai pelo escapamento do veículo, são coletados, então eles passam por esses tubos, onde nós temos um sistema que a gente chama de CVS, que faz uma mistura entre os gases com o lugar ambiente, né? E depois os gases são coletados naqueles bags que você tem mais ao fundo, tá? Esses bags, as divisões de cada ciclo que você roda dentro de um teste, ele é dividido por fases, então a gente tem fases 1, 2, 3, 4, para carros híbridos, 1, 2, 3 para carros totalmente a combustão. E a divisão disso ela é feita já baseada também em norma, tá? Então ela contempla a partida a frio, uma fase estabilizada, que a gente chama, onde o veículo já está com o motor aquecido, na melhor condição de trabalho, e depois a gente tem uma pausa e no retorno a partida quente, que a gente fala. E aí com isso a gente consegue contemplar 3 condições, né, do processo de uma condição normal em rua do veículo. Mostra lá pra gente como é que é esse laboratório químico. A parte da coleta é feita através desses impingers, tá? Então é dividido, cada par de impinger é para uma fase do ciclo, como eu mencionei um pouco antes. Então essas divisões por fase, assim como os bags coletam os gases divididos por fase, os gases que passam por dentro desses impingers borbulham naquela solução e essa solução ela coleta os contaminantes que tem ali naquele gás, tá? E posteriormente, na sala químico, a gente faz a injeção via cromatografia. Tá? Então vamos lá para a sala do químico daqui a pouco? Vamos lá, passaremos lá sim. Você estava falando das emissões, né, de cada emissão, né, de cada componente da emissão, e tem também o material particulado que vocês trabalham aqui. Principalmente o material particulado é um tema mais delicado, principalmente quando a gente fala de motor diesel e motor com injeção direta, como você estava me explicando, né? Conta um pouquinho como é que o robozinho aqui trabalha nesse ambiente para pegar... É um filtro de material particulado para cada carro, é isso? Para cada fase, isso. Depende do carro, tá? Mas um dos pontos que é um grande diferencial aqui do nosso centro de engenharia que esse sistema com o robô, ele traz uma repetibilidade e diminui o risco da gente ter um erro humano no processo,
né, ou uma contaminação ou uma perda de amostra. Então a gente consegue minimizar isso. A câmara ali dentro, com a vela toda selada, então a gente tem controle de temperatura, de umidade e de partículas lá dentro. Então esse sistema é assim, a última, posso dizer para você que é um dos melhores, se não o melhor que eu já vi, é o melhor que eu tive a oportunidade de trabalhar, com certeza. Sem... Aqui que acontece toda a análise química do que é coletado dentro do laboratório. Bem básico, né? A gente tem dois tipos de cromatógrafo aqui, o líquido e o gasoso. Então, a gente consegue coletar aquelas amostras, é feita a diluição e o envasamento naqueles microfrascos, tá? E cada fase ela vem pro cromatógrafo e o nosso químico ele programa essa injeção, tá? Conforme o teste determinado, programado. Faz a coleta, pega os resultados, se ela gera um relatório disso e automaticamente já insere no nosso sistema. Com isso, a gente consegue chegar nos resultados de NMOG, que é hoje um limite que nós temos, né? Das medições que são feitas obrigatoriamente dentro do PROCON VL8, tá? E também dos aldeídos, que também existe um limite para isso. Bom, aqui é a sala de controle que nós chamamos. Então, todos os equipamentos, toda a parte de testes, o cérebro da coisa está aqui, né? Então, nós temos a parte de software, né, onde coleta todos os dados, carrega o ciclo, comanda todo o sistema na parte de análise, analisadores, bancadas, a parte também de dinamômetro, o segundo computador, que cuida para que as forças que estão sendo aplicadas lá no dinamômetro que você está conduzindo seja exatamente a mesma e está reproduzindo a condição que você tem de rua. E aí fazer uma análise. Dentro disso a gente consegue entender quais as necessidades do carro, se for um processo de desenvolvimento, e no processo de homologação a gente consegue validar o carro, falar, seu carro está atendendo às legislações brasileiras, então você pode seguir com o seu processo de homologação. E aqui o nosso diferencial também, que a pessoa não vai desenvolver só a parte do motor a térmico, mas é também a parte do BCU, né, do controle da bateria. Tá? Então ele consegue aqui também reproduzir os testes de rua e ele vai ver as condições de balanceamento da bateria do híbrido dele, o híbrido leve, seja ele um full hybrid ou um plug-in, e os puros elétricos. Então a gente consegue atender toda essa gama aí para os engenheiros de desenvolvimento que precisam desse equipamento, tá? Para desenvolver. Eu gostei muito desse tour, porque aqui esse centro tecnológico da Timbro não é só um centro de validação para engenharia, para homologação, mas também eu acho que é um parque de diversões para engenheiros e para quem gosta de carro que nem eu. Com certeza. E como eu falei, esse primeiro semestre para nós foi um semestre de aprendizado. Foi um semestre que você falou, um parque de diversões, mas um local de aprendizado, tanto para nós, como para os engenheiros que realmente vieram da casa matriz para poder entender como que o Brasil funciona, as nossas regras, os regulamentos, todas as normas, né, que o Marcos tanto fala, e foi para eles também um período muito importante para poder aprender a trabalhar com o Brasil, porque realmente existe uma complexidade de normas aqui que precisam ser atendidas, né? Muito obrigado, Sérgio, muito obrigado, Marcos, foi muito divertido, foi muito legal conhecer. E se você quer saber mais sobre processo de homologação, desenvolvimento de novos carros e toda a parte, todo o ecossistema da indústria automotiva e da mobilidade, é lá no site da Automotive Business e aqui no canal da Automotive Business no YouTube. Um abraço, até a próxima. Saudações automotivas, valeu, tchau, tchau.